paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo nos ajude. Que Deus abençoe a igreja, os pastores, obreiros, membros, crianças, jovens, adolescentes, irmãs e irmãos. Que Deus abençoe os nossos vizinhos. Que o Espírito Santo fale aos corações. Aleluia. Hoje é 23 de janeiro de 2024. Que Deus abençoe. Está passando o primeiro mês já. Que Deus fale aos corações. Vamos falar, servir a Deus no momento de dificuldade. Da prisão de Jesus Cristo. Vamos falar em Marcos, no livro de Marcos 16, 14, o versículo 48 a 50. Amém? Disse-lhe Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Tendo todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendesse. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Amém? Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, vamos meditar como é servir a Deus, como é servir a Jesus, cercado de bênçãos, de privilégios, a nação reconhecendo, apoiando, até politicamente, e como é servir a Jesus Cristo em dificuldade, em perseguição, em morte, espancamento. Quantos de nós que estamos na igreja, quantos de nós, pastores, quantos de nós, obreiros, quantos de nós, missionários e missionárias, quantos oradores, quantos senhores, quantos de nós, quantos membros, estaria servindo a Jesus Cristo num cenário semelhante a isso? Porque Jesus Cristo não se deixa enganar. Ele falou com Pedro. Ele disse que todos eles iam escandalizar, iam abandonar. E Pedro disse que não. E todos disseram a mesma coisa. Mas quando chegou o momento, chegou o traidor, a traição à vida de Jesus Cristo, que ele sabia. Quando chegou o traidor, eles lançaram mão nele para prender. Diz a palavra que teve nós sabemos na Bíblia que é Pedro, e sacando a espada, ele feriu um dos servos do sacerdote. Mas Jesus Cristo, manso, ia entrar no sofrimento. Ele estava preparado para isso. Ele saiu, repreendeu a Pedro, mandou guardar a sua espada, tomou a orelha da pessoa e colocou em um lugar certinho. E disse: todo aquele que com a espada ferir, com a espada será ferido. E disse Jesus: saíste com espada e porretes para prender-me como a um salteador? Jesus Cristo dizendo para eles: saíram você todos com espada e vara-paus para me prender-me como um salteador? Por quê? Todos os dias estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Agora se cumpre o que estava escrito. E então, deixando
todos fugiram. Eu lhe pergunto, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que fala em mistério, a igreja que aguarda o arrebatamento, a igreja que prega um Jesus poderoso, a igreja que prega um Jesus que ressuscita os mortos, que dá vista ao cego, levanta os paralíticos, cura o câncer, a lepra. A igreja, os pastores, os pregadores que pregam um Deus tão poderoso. Imagina um comunismo chegando neste país, no Brasil aqui. Quantos de nós pregariam Jesus Cristo poderoso, que cura, que batiza no Espírito Santo, que salva, que ainda que esteja morto, ele ressuscita? Eu quero vos perguntar, será que nós, os pastores, os homens de Deus, são mais homens de Deus, mais cheios do poder, de fé, de autoridade, e mais entregue a vida para Jesus do que Pedro e os demais discípulos que andavam com ele? Meditem, porque eles não estavam preparados para ir com Cristo aonde ele foi. Eles não estavam preparados. Mas Jesus Cristo avisou antes. Como é que nós estamos? Então, vindo no país da vaidade, da democracia, direitos iguais, vindo então um regime que disse que aquele que pregar esta palavra e tiver esta Bíblia será açoitado ou morto, como tem nos cortinas de ferro, os países cortinas de ferro. Será, meu irmão, que estes pastores, pregadores daqui do Brasil, iriam pregar aonde? Porque será que os nossos pastores aqui, pregadores de riqueza, de vaidade, eles vão nesses países cortina de ferro? Eu estou perguntando para os pastores, pregadores, que prega tudo que não vive e que não crê. Iria nesses países cortina de ferro para pregar e ser preso e açoitado? Eu estou fazendo uma pergunta. Porque se nós somos a semelhança de Cristo, somos discípulos dele, que ele chamou de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Eu serei convosco todos os dias, disse Jesus. Não vos deixarei órfão. Se o Brasil entrar hoje um regime de cortina de ferro, 95% das igrejas vão à rua levantar a bandeira de Cristo Jesus. O 95% fechar-se as portas e nega-se a Jesus e muda-se para outros países como ricos. É uma pergunta para cada um. Porque se nós não tivermos disposto a perder a vida aqui, hoje, por causa de Cristo Jesus, não herdaremos a vida eterna.
Jesus Cristo foi bem claro. Ele não veio aqui pregando ao povo riqueza. Ele não veio pregar para o povo a sociedade abastarda. Ele não veio pregar porta de emprego, carros novos, 100 vezes mais do que você tem. Jesus Cristo veio aqui e pregou o evangelho da salvação. Aquele que quiser servir, nega-se a si mesmo, venha após mim, toma a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz não é fácil. A cruz de Cristo Jesus que pesou mais não foi aquele que estava nas costas. Não. Foi o caminho trilhado por ele desde o seu nascimento até o último brado na cruz do Calvário. Sofreu desde que nasceu. Foi rejeitado desde que nasceu. Na sua criação foi perseguido. Na sua idade foi perseguido e caluniado. Porém, ele não perseguiu e não caluniou ninguém. Ele veio pregar a salvação, a vida eterna e a cura para as enfermidades físicas e espiritual. Eu quero vos dizer, meus amados e queridos irmãos e irmãs, pastores e obreiros, crentes, membros e congregados, homens e mulheres, o Jesus Cristo que nós pregamos é um Jesus Cristo aqui na terra, com aparência de pobre, sendo dono de tudo, no céu, na terra e debaixo da terra. Mas ele veio com todo o poder. Quantos paralíticos ele levantou em 3 anos e meio de ministério? Quantos mortos ele ressuscitou? Quanta prostituta ele salvou? Quantos endemoniados ele libertou? Quantos cegos ele deu vista? Quantos mudos falaram? E voltando ao céu, quando ele fazia tudo isso, era 3 trabalhos dele. Pregar o evangelho da paz, de amor, de salvação, de justiça. Pregar o céu e o inferno. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. O outro trabalho de Jesus Cristo foi pregar a palavra de Deus. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde. O meu fardo é leve e suave. Outro trabalho dele foi ensinar. 3 anos e meio. Ele ensinou os discípulos com a sua maneira de viver, com amor, paz, longanimidade, humildade e santidade. E misturou no meio de tudo isso. Ele andava com prostitutas e dizia para os seus discípulos: aprendei de mim. Eu vou para o meu Pai. Quando você estiver preparado, você vai dar continuidade. Então ele conversava com as prostitutas, libertava, mas não se prostituiu. Ele entrava no meio dos mentirosos, dos políticos, mas não mentia, ele curava, libertava.
entrava no meio dos ladrões, cobrador de imposto, mas não se corrompia. Estava ensinando para os seus discípulos. Nós, a igreja, temos que estar no meio, sem se fazer parte da jogada. Tem que apresentar a Jesus Cristo na nossa vida. Ele estava pregando o evangelho do Pai. Lembra que Nicodemos foi ter com ele de noite. Era um homem importante. Ele era um sacerdote, ele ensinava o povo. Jesus Cristo falou palavra santa, pura. Você é necessário você nascer de novo. Aquele homem sábio, ele olhou para Jesus e falou: como pode eu, ser um homem velho, voltar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus Cristo disse: olha, nós falamos do que vimos e você não sabe. Mas aquele que é nascido da carne é carne. Mas quem é nascido do Espírito é como o vento, sopra de um lado para o outro, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o nascido do homem, do Espírito. Jesus Cristo está dizendo para nós: se eu fosse preso hoje no Brasil, a igreja continuaria orando em vigília nas portas da cadeia por mim? Ou fugiria como esses pouquíssimos discípulos? Olha que a igreja hoje é mais ou menos 1/3 da sociedade. Levantando-se na face da terra nesse país, é um número de gente grande. Iria para a rua na frente da cadeia, ou fugiria como 11 pessoas comigo? Responda para si mesmo. Aquele povo, aqueles 11, eles não tinham o Espírito Santo, porque ainda o Senhor Jesus Cristo não tinha voltado para o Pai. Mas você tem, ou você é mentiroso? Você recebeu o Espírito Santo, ou você é mentiroso? Você diz que Deus fala com você, ou você é mentiroso? Porque a Bíblia diz que Deus não fala com pecador. Ele fala com aquele que tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é como Jesus Cristo. Ainda que chegue a morte, ele não recua, ele continua firme, dizendo: o que eu vim para fazer, isto farei é para a glória do Pai. Se Jesus me salvou no lamaçal do pecado, curou-me, me levantou e colocou de pé, é para que o nome dele seja glorificado. Orando pelos enfermos e as curando em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pregando a palavra que liberta em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pregando o céu e o inferno em o nome do Senhor Jesus Cristo. O céu para aquele que aceitar a Jesus Cristo, ou for batizado, crer e obedecer esta palavra. O inferno para todo aquele que não crer na palavra e não aceitar a Jesus Cristo. E todo aquele que vive na presença do Senhor Jesus Cristo, ele erra, mas não vive em pecado. Primeiro pecado que falta na vida da igreja, falta de amor.
Jesus Cristo, quando chegou, dava a entender que Jesus Cristo amava mais as pessoas desviadas, porque ele disse: eu não vim para outro povo, senão para o povo de Israel, desviado da presença de Deus. Dá a entender que Jesus Cristo fazia muito mais importância pela vida de um homem cobrador de imposto, desviado da presença de Deus, do que para um sacerdote. Ele fazia muito mais importância, ele dava a um homem desviado da presença do Senhor, chamado Zaqueu, cobrador de imposto e roubador, do que os senhores ensinadores. Ele dava mais crédito, parava mais para ouvir uma prostituta do que o sacerdote, porque a prostituta dava ouvido à palavra do Senhor Jesus, e o sacerdote o ignorava. Vocês estão entendendo? Ele amava a todos, mas ele se doava àqueles que mais necessitavam. Amados, hoje Jesus Cristo é da mesma coisa. Ele ama a todos, ele ama a igreja, mas ele ama aquele que um dia participou da ceia, louvou, pregou, que não aguentou o peso da cruz que vem no seu corpo, e caiu, desmoronou. E Jesus Cristo está querendo que nós, a igreja, aqueles que diz que vai morar no céu, ou melhor, aqueles que vão morar no céu, porque o que diz que vai morar no céu não quer dizer que vai, mas aqueles que vai morar no céu têm certeza da salvação, como Paulo, que disse que a minha alma, dentro de mim, deseja estar no céu com o Senhor, mas por causa de vós eu estou aqui. O homem, a mulher que sabe que vai morar no céu, enquanto está aqui neste mundo, vai buscar aquele que um dia já ceiou, um dia que já louvou, já pregou, e hoje estão parados já no pecado. Jesus Cristo quer restaurar esse povo e as almas que estão no lamaçal do pecado. Ele conta com aqueles que vão morar no céu, como ele foi, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, pregando com amor. E para mim não tem mais jeito, é só apresentar Jesus Cristo para esta pessoa. O meu pastor falou que eu estou excluído. Como chama o seu pastor? Foi Jesus Cristo quem falou? Não, senhor, eu estou falando do pastor da minha igreja, eu estou apresentando você o sumo pastor Jesus Cristo. Ele te ama. E você levanta e vai buscar aqueles que você conhece que estão caídos, testemunhar para eles o que Deus fez na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse ano é ano de salvação, é ano de separação, é ano de chacoalhar a figueira, é ano dos salvos revestidos do poder. Mas eu quero vos dizer, para você, meu irmão e minha irmã, para mim e para nós, ser cheio do poder, nós temos que renunciar os nossos desejos e amar mais. Amar mais. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o nosso semelhante como nós mesmos.
Abraça esse irmão, abraça essa irmã, ama, tenha desejo de conversá-la, ainda que ela esteja aflita, ainda que esteja coberta de pecado até a cabeça. Apresenta Jesus Cristo que perdoa os pecados. Aquele que está enfermo, não lance seta dizendo: isso é o peso que Deus está cobrando. Não. Apresenta o médico dos médicos, Jesus Cristo, o Senhor do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amados e queridos irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações, que o Espírito Santo vos encha do teu poder e da sua glória. Ore por essa nação, pelo presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, Senado, a Suprema Corte, médicos, advogados, policiais, ladoutas, prostitutas, homens afeminados, macumbeiros e macumbados. Ore por esse mundo, ore para a igreja, ore pelos pastores, para a glória do nome do Senhor Jesus. Se você crê na palavra de Deus e o nome do Senhor Jesus Cristo, ainda que esteja enfermo, será curado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é poderoso. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os ouvintes e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.